Olá, bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo tem Pedro Ribeiro. Dispensas apresentações, Pedro. Aliás, estar à frente do microfone é o que tu fazes quase todos os dias. Sim. Mas hoje o tema é um tema de viagens. Eu comentava antes de nós começarmos esta conversa que lembro-me de um almoço que tivemos aqui há algum tempo atrás e tu falavas de algumas das viagens e acredito que tenha sido uma pequena fração das viagens que já fizeste e eu dizia assim, bom, e eu é que trabalho nas viagens, mas o Pedro é que tem esta experiência toda. E portanto, obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, é um prazer. E por vir falar um pouco sobre essas viagens e sobre este lado fascinante que é conhecer o mundo através das viagens. Sim, eu e a minha mulher, acho que nós trabalhamos para viajar. Porque é o melhor que levas desta vida, é viajar e poder levar os teus filhos contigo e eles poderem também perceber que o mundo é mais do que a vidinha que nós temos aqui, de casa para o trabalho nós e eles de casa para a escola, e que há mais para ver e que há diferenças para assimilar e que há outras realidades que é necessário que eles conheçam e não necessariamente apenas a necessidade de ir a um resort com uma grande praia, mas mais do que isso, dar-lhes mundo, que é muito importante. Bem, tu lembras das primeiras viagens, ou da primeira viagem, não é? que fizeste quando eras novo? Agora tenho que recuar muito, eu já fui novo há muito tempo. Mas assim, a primeira que eu me lembro depende, porque há a primeira profissional, que foi o primeiro relato de futebol que eu fiz para a rádio fora de Portugal. Eu lembro sempre disso. Lembras qual foi o jogo? Lembro perfeitamente. Fui ao Giuseppe Meazza, a San Siro, fazer um Inter de Milão Sporting. Tinha sido 0-0 em Alvalade e depois essa viagem teve muitas peripécias para mim, porque para já por ser a primeira e depois porque eu fui parar a um caldeirão de jornalistas super batidos. Ficámos num hotel inacreditável, espetacular, perto do lago Como. Era incrível o hotel. E estava lá a nata da nata, estava José Neves de Sousa, estava Carlos Pinhão, e estava lá este puto. E foi muito engraçado, com longas conversas à noite, até às tantas, sobre futebol, e eu só ali a ouvir o que os mestres diziam e tal. E num sítio, como te digo, fabuloso, nunca mais lá voltei. Mas o Lago de Como marcou-me, e depois a viagem para Milão e o facto de fazer o primeiro relato fora de Portugal. Um miúdo, tinha aí 20 anos, o estádio enorme, o Mundial de 90 tinha sido há um ano, ou o que foi, portanto foi... Já foram todos renovados para essa altura. E era uma grande equipa do Inter de Milão, tinha os alemães, tinha o Matthaus, o Brema, o Klinsmann, era uma super equipa. E o Sporting, para quem é sportinguista, tinha, para mim que sou maluco dos equipamentos, tinha uns equipamentos Umbro, que tinham Bonança na camisola. E era uma super equipa também. E tinha Fernando Gomes, o Bibota, jogava no Sporting nessa altura. E lembro-me de ter uma grande conversa com o Bibota no dia antes de me estrear. Eu estava-lhe a dizer que vai ser o primeiro relato fora de Portugal, estou nervoso, nunca fiz isto fora, não sei o quê, é o estádio do Inter, não sei o quê. E ele disse uma coisa que depois eu recordei agora quando ele desapareceu. Eu lembrei-me dessa conversa dele me dizer, isto, as primeiras vezes no trabalho é como os golos, só custa o primeiro, depois. E ele tinha toda a razão, só custa o primeiro, de facto. E essa é a primeira viagem assim profissional que me lembro. Pessoal, uma coisa muito simples e que acho que é muito comum a uma geração, e pelo menos à minha, que era íamos de férias para o Algarve e íamos a Ayamonte perceber o que é que era a realidade de Espanha, e Ayamonte parecia-nos Las Vegas. Ayamonte tinha uns supermercados diferentes e aquilo para nós era uma loucura. E lembro da primeira vez que passámos a Ayamonte e fomos sentir a diferença absoluta que era Sevilha. Eu fui com os meus pais a Sevilha em 1977, portanto imagina. Na altura ainda se parava para mostrar o passaporte. Sim, eu tinha 6 anos. E foi tão marcante que eu lembro-me de estar em Sevilha a almoçar e de ter percebido, espera aí, eles falam outra coisa aqui, o que é que eu não estou a... O calor de morrer é uma coisa que me lembro. Foi assim a primeira viagem fora do país que eu me lembro. Muito bem. Bom, e que viagens é que mais te marcaram até hoje? Se consegues escolher 3 destinos como os destinos que mais te marcaram até hoje? A primeira resposta é não. Não, não é? Sim. Mas isso eu já sabia que seria. Não, na verdade estou a ser injusto, porque não é um destino
mas é um género de viagem que há de facto um antes e um depois disso, que são as viagens para fazer safari. Ok. Eu fui 2 vezes fazer isso, fui ao Quénia, fui ao Ruanda ver os gorilas, e isso é uma coisa muito, muito marcante, porque acontece uma coisa, nada contra, mas acontece uma coisa que é: nunca mais vais ao jardim zoológico, nunca mais vais, porque tu já viste aqueles animais a viver como é suposto Como é viver. suposto, claro. E portanto tu vês uma manada de 40 elefantes, em que tu percebes que eles estão a fazer uma coisa, existe um elo social. Tu percebes que aquela matriarca, todas as manadas de elefantes são comandadas pela matriarca, é uma sociedade matriarcal, em que a mãe está a ensinar aos mais pequenos a beber água. Tu estás a ter o privilégio de ver isso. Isso é uma coisa que nunca mais se esquece. Ora, claro. Isso não combina depois com um elefante que toca uma sineta, claro. Quando percebes, e isso é válido para tudo, não só para a vida dos animais, mas também para aquilo a que eu chamaria a amplitude de horizonte, que é tu estares no meio de uma savana, estares em, sei lá, estás na cratera de Ngorongoro, ou estás em Tarangire, ou estás em Masai Mara, ou Serengeti, e perceberes o quão pequeninos somos, porque na realidade olhas à volta, mas já é cada vez mais raro olhares à volta e onde a tua vista alcança não há uma construção feita pelo homem, não há nada, é só natureza em estado savana. Tu veres isso e seres testemunha disso, e veres em estado selvagem os leões e as hienas e os rinocerontes, os crocodilos e os hipopótamos, ou os gorilas, é uma coisa muito marcante, é uma coisa muito especial, e que coloca este tipo de viagens num patamar completamente distinto de todas as outras. Sim, porque tu, se fores a Nova Iorque, é muito giro, claro que é, claro. Mas não podes pôr no mesmo, são coisas completamente diferentes. Há uma viagem muito marcante para mim, falo em Nova Iorque porque este ano, em janeiro, levei o meu filho, que tem 20 anos, fomos a Las Vegas ver um concerto, da Adele, uma coisa inacreditável. E depois no regresso, isso ele já sabia, mas no regresso ele não sabia, fizemos uma paragem em Nova Iorque e eu fui-lhe mostrar Nova Iorque, que ele não conhecia, e fomos ver um jogo da NBA, que é uma coisa que eu também nunca tinha feito, e é incrível. E portanto eu acho que a riqueza das viagens está, tu tão feliz és no Serengeti como és na Times Square, são coisas diferentes e contextos diferentes, mas ambos contribuem, acho eu, para te trazer esse mundo interior de que tu precisas para um acumular de experiências também, para relativizar algumas coisas, para dares valor, o devido valor a outras, em relação ao sítio onde vives e às pessoas com quem lidas todos os dias. E portanto dá-te isso, mas sei lá, há uma viagem muito, muito marcante, que é uma viagem que não tem nada a ver com turismo, que foi quando eu fui com a minha mulher a um campo de refugiados em Gevgelia, que é na Macedónia, que estava a receber refugiados que estavam a vir de África e do Médio Oriente, e que estavam a entrar na Europa, e era a primeira linha de chegada dessas pessoas, aliás a segunda, porque a primeira é a Grécia, que faz fronteira ali com a Macedónia, e de repente isso que é uma viagem, mas não é turismo de todo, mas é uma viagem muito marcante, porque de repente sais completamente da tua zona de conforto. Imagina, sais aqui das instalações da empresa em Passo de Arcos e aterras num sítio onde estás a receber famílias que viviam, imagina, em Damasco, na Síria, e tens um professor catedrático de História com os filhos e a mulher, e vieram a pé, e tens outras famílias que vêm. Lembro-me de uma família muito particular, porque foi muito marcante, uma família que vinha do Sudão, e que chegou a Gevgelia, na Macedónia, e me perguntou, enquanto eu lhe estava a dar uns mantimentos de chegada, é um kit da Unicef com comida e com os cobertores e com umas roupas básicas, com umas meias, que eles vinham descalços, e que me diz Germany, one day walk. Eu pensei, espera aí, mas o que é que estas pessoas, que ideia é que elas têm? O que é que elas pensam que vai acontecer quando eles chegarem à Alemanha? E não é one day walk, vão andar muito mais.
E é interessante tentar conversar com essas pessoas e tentar perceber que há um elo que nos liga a todos, mas há uma data de coisas que nos separam, há um mundo, e a injustiça de tudo aquilo, e tu perceberes, e nós tentámos passar isso aos miúdos quando voltámos, porque foi ainda por cima perto do Natal, e depois quando chegas cá sentes-te mal pela vida que tens, mas porque é que eu tenho um carro tão bom? Não é preciso. Porque é que eu vivo nesta casa? Porque é que eu tenho o luxo de ir ao supermercado e comprar o que me apetece? E esse tipo de contraste é um contraste muito marcante. Tens que fazer um bocado um desmame daquilo para continuares a ser funcional na tua vida e aceitares que a diferença. Mas uma coisa que acontece é tu pensar assim, pá, que sorte incrível ter nascido em Lisboa em 1971. Claro. Pá, que sorte inacreditável, porque se em vez de nasceres ali, nasces em Damasco, ou nasces noutro sítio qualquer onde as dificuldades são inimagináveis, Claro. pá, é de facto as viagens também te dão isso, também te dão a capacidade de tu perceberes o lugar em que estás no mundo e o privilégio que vives. Mas dá-te outra coisa também, não é só isso. Há viagens que eu fiz que também a profissão me permitiu fazer, sei lá, houve uma viagem, fui uma vez a Moscovo, fui uma única vez a Moscovo para fazer a cobertura de um concerto do Eric Clapton. Okay. E quando chegámos a Moscovo, o concerto era no Kremlin. Era na sala onde se reunia o Politburo. Portanto, era na sala onde nós vimos anos antes o Yeltsin correr com o Gorbachev. Era nessa sala. Está lá, a figura do Lenin em cima e estava o Eric Clapton cá em baixo a dar umas guitarradas. Isso foi muito interessante também porque havia uma espécie de um fosso frente ao palco onde estavam as pessoas que ganhavam, que tinham ganho bilhetes nas rádios, e depois atrás da plateia estava malta de gala, sentados a bater palmas num concerto. Portanto, havia 2 concertos num só. Era uma coisa meio estranha. Diferentes tipos de convidados. E isso foi uma viagem muito marcante. Moscou é uma cidade muito, muito marcante. Eu só tive 4 dias, portanto não posso falar muito, mas marcou. E há assim uma série delas. Há uma viagem muito importante para mim, muito estruturante para mim, muito, muito impactante também, que foi ir a Auschwitz. Quando vais a Auschwitz, lá está, tu és turista, mas aquilo não é turismo, aquilo é outra coisa. E a pessoa pode acreditar mais ou menos em energias ou em que é que seja, mas é difícil passar aqueles portões e não sentires uma gigantesca sombra, porque aquilo, e depois veres os sapatos e o resto das roupas que foram guardadas, os cabelos, ou entrares numa câmara de gás e tentar só perceber minimamente, porque fomos numa altura em que estava muito frio. Nós fizemos Varsóvia de carro até Cracóvia e depois Auschwitz. Estava muito frio, portanto, e nós estávamos vestidos o mais protegidos possível. Agora imagina aquilo com as roupas com que os presos dos campos viviam e tentavam sobreviver, e tudo aquilo que está à volta dessa história. E portanto é uma viagem muito marcante e muito, muito impactante. Estás muito tempo para tentar recuperar daquilo, porque aquilo bate-te de uma maneira muito, muito forte. E, portanto eu gosto de equilibrar as viagens que são estas, que são as viagens sérias, que mexem com a tua natureza e que te põem à prova de alguma maneira. Depois com as outras, quem me ouve falar aqui pensa que não me divirto. Divirto-me. Já tive viagens, há viagens maravilhosas. Eu fui fazer os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e vivi 6 semanas em Barcelona e tinha 21 anos. Foi bom. Foi bom, estava sol e calor. Isso. E a malta deitava-se tarde. E foi também, eu quando falo disso a alguns jornalistas que conheço hoje e que fazem Jogos Olímpicos e grandes competições, digo-lhes sempre: vocês imaginem os Jogos Olímpicos, mas sem internet, sem telemóveis. Imaginem o que é uma distração enorme hoje em dia. Vocês, hoje em dia, tu queres saber os resultados de uma prova, pegas aqui no telemóvel e é um instante. Isso. Nós lá, onde é que é o lançamento do peso? Onde é que é a natação? Onde é que... E havia hóquei patins, havia modalidade de exibição. Nós pensávamos que íamos buscar uma medalha e fomos buscar um 4º lugar. Mas era essa... Andavas de um lado para o outro sempre. Não havia a facilidade que há hoje. Havia uma
curiosamente, no centro de imprensa em Barcelona, na Praça de Espanha, havia um projeto de internet, uma semi-internet. Tu entravas lá, tinha nunca mais me esqueço, uns computadores IBM, pá, gigantes, onde tu tinhas de facto acesso quase em tempo real aos resultados das coisas, mas só ali. Saías do centro de imprensa. Mas foi uma vivência extraordinária, foi conhecer gente de todo o mundo, jornalistas de todo o lado, perceber o que é entrevistar Carl Lewis, o super campeão dos 100 metros, mas depois no dia seguinte vais entrevistar uma representante portuguesa do judo que acumulava o emprego com a alta competição e estava ali a contar os dias de férias para poder estar a competir, e portanto isso foi muito, muito engraçado, e Barcelona ficou-me até hoje. Já voltei a Barcelona imensas vezes. Era uma cidade onde eu vivia fácil. Cidade espetacular, adoro Barcelona. E adoro Espanha. Eu sei que os portugueses e espanhóis têm aquela coisa, mas eu adoro Espanha. Espanha é Madrid é espetacular. Fui a Bilbao recentemente e nunca tinha ido. E é incrível. San Sebastián é espetacular. Eu gosto muito de Vigo, tenho recordações piores. Sim, então. Sim, porque foi a primeira vez que, como adepto, fui ver o Benfica fora. Então fomos na carrinha do João até Vigo. E trouxemos de facto uma carrinha de golos. Levámos 7-0, foi muito giro. E a seguir ao jogo fomos a um restaurante e quando tirámos os casacos e eles viram os cascóis, mas fui gozado a um nível. Foi bom porque pagaram umas rodadas e tal, mas foi o restaurante irrompeu em aplausos. Sim. Mas, sabes aquele aplauso? Apoio, não é? Olha estes. Isso foi. Mas fora Vigo, gosto muito de Espanha. E que viagens é que ainda estão por fazer? Tu já fizeste muitas, certamente, foste contando aqui algumas. Não, há muitos. Eu gostava de ir, olha, passaram agora 80 anos sobre o desembarque da Normandia. Eu gostava de ir às praias da Normandia. Gostava de fazer esse circuito. Mas há tanta coisa. Há uma aplicação que nós todos na família temos, que é a porcentagem do mundo que conheces. Verdade. São dos países onde estiveste. É um bocadinho abusador, porque se eu disser que fui ao Dubai, eu não posso dizer que conheço os Emirados. Eu conheço o Dubai, mas aparece lá. Mas aparece, é verdade. E quando BIN, não é? E tu dizes, mas sim, é o BIN, exato. E tu dizes, mas tu viajaste imenso. Sim, mas eu quando vou a essa aplicação é muito deprimente. Porque eu olho, pois é, tantas viagens, 24%. Eu estou só agora a começar. Eu estou só agora a começar. Eu tenho muitos sítios onde ainda quero ir, mas não, sou um felizardo. Sei lá, se eu te disser, eu fui ao Havaí uma vez. Também por causa da minha profissão. Fui fazer isto é quase imoral para quem gosta de música estar a contar isto. Porque isto é um combo inacreditável. Porque eu sou grande apaixonado de música e sou grande apaixonado por tudo o que é a Segunda Guerra Mundial. E então calhou estar em Pearl Harbor, no Havaí, em Honolulu, num aniversário de Pearl Harbor. E portanto eu assistia a coisas que não vou esquecer. A ideia de que se chegar um veterano, seja americano ou seja japonês, isso é muito curioso, tem direito a honras militares em Pearl Harbor. Aquilo por cima do USS Arizona, que é um dos navios que foi afundado no ataque japonês. Eles têm uma plataforma por cima e tu vês, ainda hoje estão a largar óleo lá em baixo, tu vês o navio lá em baixo. E chegar um senhor já com dificuldade em andar, e entrevistei-o na altura e ele dizer-me, eu estava neste navio. Incrível. Isso é muito impressionante, e o respeito absoluto que eles têm quando chegam veteranos japoneses. Também há honras militares, e também isso é muito impressionante. E depois a parte fun, que é, vais fazer um concerto dos U2. A primeira parte é Pearl Jam. E o encore é U2, Pearl Jam e o gajo dos Green Day que estava de férias no Havaí. Foi tipo, uou! E foi o Havaí deve ser o sítio mais longe onde eu já estive. Fazia diretos para as manhãs quando era tipo meia-noite lá. Claro. Tipo, mas como assim? Meia-noite do outro dia. É uma coisa meia esquisita. Mas ver a floresta onde é filmado o Parque Jurássico, ver o set do Lost, lembras-te da série do Lost? Sim. Era numa praia, no North Shore, em Honolulu. E portanto está lá o avião, e eles fechavam a praia a dada altura do dia para filmar. E eu, aliás, lembro-me de uma coisa, houve uma ouvinte que ganhou um passatempo na rádio comercial para ir ver o concerto. Então eu fui com ela, aconteceram duas coisas. Ela nunca tinha andado de avião, e portanto a primeira viagem de avião que faz é Lisboa, Londres, Los Angeles, Honolulu. Ela, quando chegou,
ela nem sabia de que planeta era, Claro. quanto mais. E lembro dela dizer, por causa do Lost, que estava lá a ser rodado, eu lhe disse: olha, o Rodrigo Santoro está lá. E ela pôs aquele ar e no avião disse: mas eu nem acho muita piada. E isso passou. Pá, e chegamos ao concerto, ao Aloha Stadium, e está uma grupeta, que é a grupeta toda do Lost, para ver o concerto. Para assistir ao concerto. Nomeadamente Rodrigo Santoro. Eu sei que ela disparou a correr. Eu nunca mais a vi. Claro. Ela disparou. Depois, quando nos encontramos, tu não ligavas nenhuma. Está bem, não ligava nenhuma, mas ele está. Até o ver. Aqui, vou ter com ele. E isso foi uma bela viagem. Mas o que é que falta fazer? Epá, falta muita coisa. Falta as praias da Normandia, que eu gostava imenso. Gostava de conhecer ainda mais o Brasil. Eu adoro o Brasil. Acho que o Brasil é um lugar extraordinário, mas eu só conheço Bahia e conheço o Rio. Pá, fui a Natal uma vez e fui a São Paulo de passagem, mas não há muito mais para conhecer no Brasil. Acho que gostava de ir à Patagónia, gostava de ir a Buenos Aires, que não fui. Deve ser uma cidade absolutamente apaixonante. Gostava de conhecer a Colômbia. Gostava de. Isto é estranho dizer isto, cada vez que eu digo isto, gozam comigo, mas eu gostava de conhecer o Canadá. Pá, ninguém diz isto, mas eu adorava ir às Montanhas Rochosas e adorava conhecer algumas cidades do Canadá. É uma coisa que está aqui. A Patagónia, o Chile, lá em baixo, gostava muito de conhecer isso e gostava de voltar à África. Tenho aqui uma ideia de ir à Zâmbia e ao Malawi. Gostava de ir à Cidade do Cabo, que toda a gente me diz que é incrível. E as pessoas que eu conheço, que conhecem as duas cidades, equiparam muito em beleza natural ao Rio de Janeiro, que é uma cidade, a cidade mais bonita do mundo. É um mundo de contrastes muito interessante, porque tem a criminalidade assustadora, tem aquela coisa que tu estás sempre a olhar por cima do ombro para ver o que é que acontece, mas ao mesmo tempo tem uma beleza natural. é a beleza e o caos ao mesmo tempo. Mas em termos de beleza natural, É incrível. pá, tu estás no Rio de Janeiro, olhas à volta, e, pá, o Rio de Janeiro tem uma floresta tropical dentro. A floresta da Tijuca é uma floresta tropical. Tu consegues estar na floresta tropical e não perceber que estás numa metrópole daquele tamanho. Mas depois tem tudo o resto. É uma cidade super divertida, pá, comes muito bem, as pessoas são incríveis. Depois tem esse lado de facto perigoso e difícil. É um crime a cidade. O crime é a cidade ser tão criminosa. Sim. Mas é a melhor, não é melhor, mas é a cidade mais bonita que eu conheço. É o Rio de Janeiro. E há muita gente que me fala da Cidade do Cabo dessa maneira. Gostava de ir à Islândia, gostava muito de ir à Islândia. Gostava de conhecer, sei lá, gostava de ir a Bruges, na Bélgica, que me dizem que é um espetáculo. Gostava de fazer. De ir a Florença, que nunca fui. Gostava de conhecer a Amalfi, aquela costa toda. Gostava de ir à Sicília e à Sardanha também. Sei lá, há muita coisa ainda para ver e para explorar. Agora tenho a ideia, não sei se vai dar ou não, de ir com a malta toda agora a Marrakech. Mas aí sou eu que ainda não me convenceram ainda. Não, mas sei olha se que vale a pena. Não é? Mas e com crianças, uma data de gente, não sei se é o melhor sítio. Em julho devem estar 1000 graus. Epá, não sei se é a melhor ideia. Mas a Rita, minha mulher, está Bom muito destino. apostada. A Rita tem razão. É um bom destino, é uma coisa gira. É uma hora e pouca. Isso é a vantagem. Pá, pegas no avião e numa hora estás noutro planeta. É verdade. Mas não é noutro planeta mesmo, numa outra cultura, numa realidade completamente diferente a uma hora de viagem. Não sei se me apanham nisso. Gostava de ir ao deserto da Namíbia, coisa que eu gostava de fazer. Mas sei lá, tanta coisa. Se me propuserem viajar amanhã, seja para onde for, fazer isso. Vamos preparar essas viagens todas. Vamos embora. Olha, e assim, se tu pudesses convidar uma figura pública para uma viagem, qual era o destino e qual era a figura? Epá, espera, cá há aqui muitas vítimas possíveis. Deixa-me pensar. Olha, por acaso, eu agora quando estive em Orlando na semana passada, nos parques da Disney, pensei muito no Marco. Pensei, pá, isto é... Cara, Marco vem aqui, pá, tem um ataque cardíaco. A Guerra das Estrelas para mim, epá, o que é a Guerra das Estrelas? São... Mas quer dizer, não passa disso. Não tenho nada que me ligue à Guerra das Estrelas. Mas quando vais a Orlando, ao novo parque do Star Wars, pá, aquilo é impressionante. Estás dentro do filme. Claro. Então mandei umas imagens ao Marco e ele ficou, pá, eu tenho que ir. Portanto, eu podia levar o Marco lá à Disney e à Universal, que ele ia adorar. Mas eu gostava de fazer uma coisa, porque ambos temos esse gosto e essa experiência. Eu gostava de fazer um safari e ir com o Bruno Nogueira, porque eu sei que ele já fez também. E é uma coisa muito,
muito marcante. Acho que tem a ver com ele e gostava de fazer isso. E tenho uma coisa que eu gostava de fazer, sei lá, gostava de fazer uma coisa com o Ricardo Araújo Pereira, que era fazer o circuito dos derbys, que era ir a Buenos Aires ver um Boca River, ir a Milão ver um Milan Inter, ir a Barcelona ou a Madrid ver um Real Madrid Barcelona, ver um Liverpool Manchester, fazer assim um circuito de bola que ao mesmo tempo era turismo. Gostava muito. Quando me dizes figuras Boas públicas, ideias. acho que era isso. Boas ideias, todas giras. Olha, e assim, a jeito de terminarmos esta conversa, que muitos outros temas e muitas outras viagens. Depois-me a falar de viagens, não, é perfeito, podemos fazer uma segunda edição, não é? E avançamos. Sou muito melga a falar das viagens. Não, é perfeito isso, não é? Aqui em Portugal, tu tens aqui algum sítio onde gostes de repetir porque te sentes num sítio incrível? Ainda bem que falas disso, porque estamos a falar aqui dos destinos todos e nós temos um país inacreditável. O país é tão pequeno, mas tem uma diversidade que é extraordinária. Eu acho que é rara. Tu andas 600 km e é outra coisa completamente diferente. Sim, nós, aqui há uns anos, fomos todos, quando digo nós, eu, a Rita e os miúdos, fomos a passar uns dias ao Douro. E depois voltámos lá à casa de uns amigos nossos em Rezende. E o Douro tem uma magia muito particular. O Douro é um destino inacreditável. Não é só pelo vinho e pela comida, mas é pelas pessoas, é pela matéria de que as pessoas são feitas. Há uma tenacidade e há uma valentia, não sei, é uma coisa muito marcante. Eu gosto muito do Douro, gosto muito da cidade do Porto. Acho o Porto inacreditável, tão bom. Somos sempre recebidos no Porto de uma maneira que chega a ser comovente. Adoro Braga. É uma cidade onde somos muito bem recebidos também. Guimarães é incrível, o centro histórico de Guimarães é inacreditável. Mas depois há o Alentejo. O Alentejo é uma... Eu não sou, mas eu devia ser alentejano. Porque eu identifico-me muito com aquela paisagem, com aquela planície, com aquelas pessoas, com aquela comida. Gosto muito do Alentejo. Acho o Alentejo um sítio inacreditável, de tão bonito. E portanto tu se fores vais aos passadiços de Aroca, e depois vais a uma praia no Algarve, e depois vais à Serra da Estrela, e depois vais a Foscoa, e depois vais ao Minho, e depois metes num avião e vais aos Açores, e vais à Madeira, e tu pensas, um país não precisa de ser grande em extensão para ser incrível. Claro. Portugal é inacreditável e tem uma coisa que é espetacular, ao contrário de, São Paulo. Se tu sais do centro de São Paulo para fora, e primeiro que tu efetivamente saias de São Paulo, nunca mais sais. É uma selva de pedra. Tu em Lisboa ou no Porto ou em Coimbra ou o que seja, tu andas de carro 20 minutos e estás numa aldeia. Já é outra coisa. Isso acho que é extraordinário. É um país extraordinário. E depois tem uma coisa que é imbatível em relação a tudo o resto, que é a comida. Nada bate a comida portuguesa. Também isso, em 600 km muda muito. Muda imenso. De um sítio para o outro. Mas quando fomos agora a Rezende, eu tinha fugido sempre de arroz de cabidela. Sim. Por puro preconceito. Mas então disseram-me assim: agora vais-te sentar aqui à mesa e vais comer um arroz de cabidela como deve ser. E vou-te dizer uma coisa: Ossana nas alturas. Aquilo é, para quem nunca provou, não tenham medo. E há visita, esse dia foi numa refeição o arroz de cabidela e noutro cabrito no forno. Muito típico. Vou-te dizer. Eu depois precisei de 3 semanas de detox, mas naquele dia foi espetacular, com amigos e com... Eu acho que há muito isso é muito português, também é muito espanhol, mas é muito português, a ideia de nós nos juntarmos à mesa. À mesa, sim. E de estarmos num restaurante muito bom. Sim, e estás num restaurante muito bom a falar de outros restaurantes. Isso. E de outras comidas. Isso. Nós somos absolutamente viciados nisso. E depois a possibilidade que nós temos em Portugal de tão depressa vais a um restaurante Michelin que é muito bom, como estás a comer sardinha assada num arraial e é incrível. Gostaria de recomendar a toda a gente que sardinha assada come-se com as mãos e coloca-se naturalmente em cima de uma fatia de pão que fica ali a receber o molho e o sal para depois no fim comer à bruta. Isso. É a única forma de comer sardinhas, não é pedir sardinhas com batata frita. Isso. Ia valer multa.
Pedro, muito obrigado por esta Obrigado. partilha. Está-me a dar Obrigado fome, isto é a hora do por almoço, estas está-me a dar ideias fome. de viagens também, não é? Isto não é só um Obrigado. conhecimento do que gostas de fazer, mas Venham mais, principalmente- venham mais. E sim, e no futuro voltamos a fazer uma conversa como esta para conhecer mais desses. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado.